Olá, vamos dar continuidade à nossa aula. A gente já estava falando da Seguridade Social, falando das diretrizes do SUS, já estávamos até em saúde, então eu vou abrir logo a tela para você, para a gente poder trabalhar. Parágrafo 5º aqui, olha. Lei Federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira, opa, minha canetinha aqui, e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos estados. Então, a União vai prestar a assistência financeira complementar para quem? Para os estados, o Distrito Federal e aos municípios para cumprimento do referido piso salarial das categorias de saúde, não é? Parágrafo 6º, além das hipóteses previstas no parágrafo 5º do artigo 41 e no parágrafo 4º do 169 da Constituição, o servidor que exerça funções equivalentes a de agente comunitário de saúde ou de agente de combate a endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei para o seu exercício. Iniciativas privativas na saúde, tá? Então, a saúde é direito de todos, é dever do Estado, tá? Então, vai ter saúde pública é constitucional, é a essência da saúde na Constituição, só que a iniciativa privada também pode prestar a saúde. Então, vamos lá. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Parágrafo 1º do artigo 199, né? Esse aqui é o caput, agora o parágrafo 1º. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência tá? As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. É vedado, tá? Vedada a destinação, vedada a destinação. É vedada também a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, salvo nos casos previstos em lei. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização, doação de sangue, órgãos e tecidos, tá bom? Artigo 200, competências do SUS. Ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, compete, além de outras atribuições previstas em lei, né, nos termos da lei, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, né, as vacinas, hemoderivados e outros insumos. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. Participar da formação da política e da execução de ações de saneamento básico. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle do seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, meio ambiente do trabalho, tá bom? Previdência social. Aí a gente para de falar de saúde e agora a gente começa a falar de previdência. Lembrando que essa nossa aula, esse bloco 2 aqui da nossa aula, ainda é seguridade. Então, é seguridade, disposições gerais, saúde, previdência, vamos entrar em previdência agora, e assistência. A previdência social será organizada sob a forma do regime geral de previdência social, de caráter contributivo, o RGPS, né?
de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. O atendimento da Previdência Social alcançará os seguintes riscos sociais. Quais são? Cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Proteção à maternidade, especialmente à gestante. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, a quem? Ao cônjuge ou companheiro e dependente, observado o disposto do parágrafo 2º. Parágrafo 1º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados com deficiência. Deixa eu só grifar aqui para você. Idade e tempo de contribuição, tá? Distintos da regra geral. Então, segurado com deficiência, previamente submetido à avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Então, é individualmente, tá? Pessoas que estão expostas, efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalhador terá valor mensal inferior ao salário mínimo, ok? É uma regra garantida pela Constituição. Tá bom? Vamos lá. Todos os salários de contribuição considerados para cálculo de benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. Parágrafo 4º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios definidos em lei. É vedada a filiação ao regime geral de previdência, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência. Olha só que interessante isso aqui. Estou tentando achar minha canetinha aqui. Achei. Pessoa participante do regime próprio de previdência, que é o RPPS, é o servidor público concursado, ocupante de cargo público efetivo. Ele não pode participar do RGPS, que é esse regime que a gente está estudando, como segurado facultativo. Ele não pode. Ele já é segurado obrigatório de outro regime. O que pode acontecer é ele pertencer também ao RGPS. Aí, perdão, aí ele não vai entrar para o RGPS, Regime Geral de Previdência, como um segurado facultativo, e sim como um segurado obrigatório. Karina, me dá um exemplo. Vamos imaginar que ele é um servidor concursado, ocupante de cargo público efetivo, mas ele também é professor numa universidade particular. Então, como servidor, ocupante de cargo público efetivo, ele é do RPPS. Como professor em escola particular ou universidade particular, ele é do RGPS. Aí pode. Ele contribui para 2 regimes e vai se aposentar pelos 2 regimes. Digamos que ele seja professor de inglês. Pode, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos lá. A não ser que esse cargo aqui de servidor seja um cargo que exige exclusividade, tá? Dedicação exclusiva. Existem alguns cargos que exigem dedicação exclusiva, outros não. Vamos seguir. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. É assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições. 65 anos de idade se homem e 62 de idade se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição.
60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher. Para os trabalhadores rurais, então a idade diminui, tá? E para os que exercem suas atividades em regime de economia familiar, neles incluindo o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Os requisitos de idade a que se refere o inciso 1 do parágrafo 7º será reduzido em 5 anos para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, ensino fundamental e médio fixado em lei. Então, isso aqui, olha. Aqui, olha, esses 5 anos, essa idade aqui, olha, é diminuída em 5 anos, essa idade é diminuída em 5 anos, quando ele é professor de criança e de adolescente, vamos usar assim. Claro que a gente tem, educação infantil, os termos certos são educação infantil, ensino fundamental, certo? E ensino médio, tá? Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social, e destes, entre si, observada a compensação financeira de acordo com os critérios estabelecidos em lei. 9A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os artigos 42, 142 e 143, e o tempo de contribuição ao RGPS ou regime próprio de previdência, terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria. E a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência e pelo setor privado. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios nos casos na forma da lei. Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária com alíquotas diferenciadas para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes à família de baixa renda. Então, a gente tem uma alíquota diferenciada de contribuição previdenciária para a dona de casa de família de baixa renda, certo? E para aqueles que trabalham, os camelôs, né? Aqueles que trabalham na informalidade, que também ganham baixa renda, tá bom? A aposentadoria é concedida ao segurado de que trata o parágrafo 12, né? O camelô, entre aspas, né? Porque não é só camelô, a informalidade, mas o camelô, vamos usar um termo, que generalize, né? E a dona de casa. Essa aposentadoria terá o valor de um salário mínimo, tá? É uma alíquota diferenciada, menor, mas a aposentadoria também não vai poder chegar no teto da Previdência. É um salário mínimo. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeitos de concessão de benefícios previdenciários e de contagem recíproca. 15. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários. 16. Os empregados de consórcios públicos, das empresas públicas, da sociedade de economia mista e suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição ao atingir a idade máxima de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40, na forma estabelecida em lei. Previdência complementar privada. Então, só para a gente entender, existe os regimes básicos, regime básico de previdência social. Esses regimes básicos são RGPS e RPPS. Eles são de caráter contributivo e filiação obrigatória. Só que, além desses, a gente pode ter previdência complementar. Aqui, a gente está falando de uma previdência complementar privada, tá? Então, o regime de previdência complementar privada, ele tem caráter complementar, tá? E é organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência. Ele será facultativo, enquanto que o RGPS é obrigatório, ok? Baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. A lei complementar de que trata este artigo
assegurará ao participante de planos de benefícios de entidade de previdência privada o pleno acesso a informações relativas à gestão de seus respectivos planos. Isso aqui a gente chama de fundos de pensão. Fundos de pensão, tá? As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, porque é facultativo, então não pode integrar o contrato de trabalho. Assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes nos termos da lei. É vedado o aporte de recursos à entidade de previdência privada pela União, Estado, DF e municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estado, DF ou município, inclusive suas autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas controladas, direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários e as entidades de previdência complementar. A lei complementar de que trata o parágrafo 4º aplicar-se-á no que couber às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de planos de benefícios e entidades de previdência complementar. Lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar. Interessante observar isso aqui. Entidade fechada de previdência complementar, tá? Vou ler aqui o parágrafo, depois eu volto para explicar isso aqui. Lei complementar estabelecerá os requisitos para designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar, instituídas pelos patrocinadores de que trata o parágrafo 4º, e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. As entidades fechadas de previdência privada são justamente os fundos de pensão, tá? E aí eu quero chamar a atenção para você, pensão. Porque a gente tem entidades abertas de previdência privada. A entidade aberta de previdência privada, ela é aberta a qualquer pessoa, a qualquer público. Então, por exemplo, eu vou ao Itaú e eu quero fazer uma previdência privada no Itaú. Eu posso, o grupo empresarial Itaú, e eu não estou fazendo propaganda aqui para o Itaú, mas o grupo empresarial Itaú, ele tem uma entidade aberta de previdência privada. A entidade fechada, ela é fechada só para um grupo. Então, por exemplo, só quem é empregado da Petrobras pode fazer o fundo de pensão da Petrobras, que é Petros. Só quem é empregado da Globo pode fazer o fundo de pensão da Globo. Só quem é empregado da Latam pode fazer o fundo de pensão da Latam, ok? A entidade fechada, porque é fechada para um certo grupo de pessoas, entendeu? Só que essa entidade fechada é previdência complementar, facultativa, só participa o trabalhador que quer. Agora, o regime geral de previdência, que é o INSS, esse, todo mundo que exerce atividade remunerada e que não é servidor efetivo, vai cair no INSS, vai entrar obrigatoriamente no regime geral de previdência, tá bom? Vamos lá. Assistência social, mudamos de assunto agora. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à Seguridade. Então, olha que interessante. Seguridade, eu falei para você que ela é saúde, previdência e assistência. Saúde é para todos, ok? Independentemente se contribui ou não. Então, vacina é para todos, uma emergência, certo? É para todos, um pronto-socorro é para todos, certo? É para todo mundo. Previdência é só para quem contribui ou para quem é dependente econômico do contribuinte. A viúva, que recebe pensão por morte, ela era dependente econômico daquele que morreu e que era o contribuinte, ok? Já a assistência, que é o que está aqui, que é o último que a gente estuda, ela é prestada a quem dela necessitar. Então, não é para todos e nem é para quem contribui, porque ele é independente de contribuição à Seguridade, ok?
Então, vamos lá. Ela vai visar o quê? Proteção à família, maternidade, infância, adolescência e velhice. Amparo aos adolescentes, crianças e adolescentes carentes. Promoção da integração ao mercado de trabalho, ok? Habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência, ou seja, pessoas com deficiência, tá? Mas aqui o termo ainda era usado na época, né? Em 88, esse texto é original, na época usava-se pessoa portadora de deficiência. Hoje o termo certo é pessoa com deficiência. E a promoção de sua integração à vida comunitária. Garantia de um salário mínimo de benefício mensal, tá? É o benefício de prestação continuada, você já deve ter ouvido falar. Garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência, ao idoso, que comprovem não possuir meios de prover a sua própria manutenção ou de tê-la provida pela sua família, conforme dispuser a lei. Diretrizes da assistência social. As ações governamentais na área de assistência social serão realizadas com recursos do Orçamento da Seguridade Social, previsto lá no artigo 195, que a gente viu no bloco anterior, tá? Esse é o bloco 2. Além de outras fontes, e organizada com base nas seguintes diretrizes: descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal. Então, coordenação e normas gerais, esfera federal. Coordenação e execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como as entidades beneficentes e de assistência social. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação de políticas e no controle das ações em todos os níveis, ok? E é facultado aos estados, ao Distrito Federal, vincular o programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5% de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de despesas com pessoal em cargos sociais, serviços da dívida ou qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente a investimentos ou ações apoiados, ok? E só para finalizar aqui, eu quero só voltar aqui, mostrar para você essa garantia de um salário mínimo, tá? De benefício mensal à pessoa portadora de deficiência ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção de tê-lo provido por sua família conforme dispuser a lei, é aquele idoso que, por exemplo, pode até ter contribuído alguma época da vida, mas não contribuiu o tempo suficiente para ele ter direito à aposentadoria. E ele está numa condição de carência financeira, tá? E ele não tem como prover o seu próprio sustento ou de tê-lo provido pela sua família. A mesma coisa a pessoa com deficiência. Tem pessoa com deficiência que consegue prover o seu próprio sustento ou ter esse sustento provido pela família, por alguém, certo? Mas se ele não tem, aí ele tem direito à assistência, que é a garantia de um salário mínimo mensal, que a gente chama de benefício de prestação continuada, que não é benefício da Previdência. A pessoa que não está aposentada. A aposentadoria é benefício da Previdência e exige contribuição, e exige preenchimento de requisitos de contribuição, de idade, de tempo de contribuição. A assistência, ela não exige contribuição, ela vai verificar as condições de necessitado daquele indivíduo e se ele se enquadra ali na LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social, tá bom? E aí a gente fecha aqui, era o nosso último slide, a gente fecha o nosso conteúdo, e eu convido você para me seguir nas minhas redes sociais, que lá eu posto conteúdo, dicas, e a gente pode ter um contato mais próximo, tá bom? Então, clica no próximo vídeo que tem outro tema, outro assunto. Clica aí. Tchau, tchau.